certo ponto. Ela talvez não se considerasse, nós considerávamos, nós os jovens que convivemos com ela, considerávamos sempre uma vencedora. Sim. Porque uma mulher daquelas que nunca é vencida. Sim, não. Nunca é vencida. Claro que não. Primeiro, eu digo sempre, em todas as entrevistas que me fazem, que me perguntam para todas as inglesas, digo sempre que é uma mulher sem medo. É verdade. É uma mulher sem medo. É um ente humano sem medo. Não tinha medo. E isso dava-lhe uma força extraordinária. Dava-lhe força que ela transmitia. Eu lembro dela estar presa numa ajuda, e nós depois, mais tarde, perguntámos, então, doutora Isabel, em inglês, como é que foi esta prisão, com esses interrogatórios, foi bem tratada, não foi bem tratada? E ela dizer, foi normalmente tratada. Foi normalmente tratada. Vamos para interrogatórios e fui tratada normalmente, estive o tempo que quiseram preso, mas o que é preciso? Então dava os conselhos aos jovens, digamos, o que é preciso quando está preso é de facto não mostrar a mínima fraqueza, não mostrar a mínima fraqueza, e até na maneira de estarmos, e sobretudo, sabe, é preciso que nunca nos vejam despenteados. E eu nunca é verdade, é simbólico, mas é verdade. Eu nunca mais me esqueço, porque isto não é o despenteado, a cabeça está penteada. É o despenteado por dentro e por fora, não é? Está penteado por fora, estará despenteado por dentro. Estará despenteado por dentro, estará desmoralizado, estará em baixo, está a temer o interrogatório seguinte. Não, isso nunca. Isso, evidentemente, isto não foi só a doutora Isabel Lourenço, outros vi assim, outros, é claro, especialmente meu pai. Mas penso que, como norma de vida, como fórmula, fica. Há frases dela que ficaram. São exemplares. São exemplares, porque parece que são muito banais, mas correspondem a uma maneira de estar. É uma maneira de estar muito digna, de grande força moral. De grande força moral e de saber muito bem o que quer e para onde vai. Ela começava por ser uma grande pedagoga. Claro. Pedagoga, didata, era. Isso é uma avaliação familiar nossa. Nós sabemos isso lá em casa. Além disso, porque quando alguém me conheceu, eu nunca andei no colégio, nunca fui aluno. Eu também não. Aqui era família minha, vários. Pois, o que conheci foi alunos do colégio. Arrotaram-nos, foi aluno do colégio, arrotaram-nos. Não sabia. E creio que uma irmã, que eu tinha uma irmã, e outras pessoas, mas também são mais velhas do que eu. Não parecem, agora somos todos da mesma idade. Mas o colégio foi de 38. Eu não andava, porque eu não andava na ensino particular, eu andava a ver alunos. E portanto, mas sei que os alunos que passaram por lá ficaram marcados. Até a escola primária era uma coisa notável. Onde havia uma professora, que eu me lembro, não ouvi falar, nunca vi, que era uma dona Felicidade, que era considerada um modelo de professora primária. Eu nunca vi essa senhora, mas ouvia falar. E ela tinha um professor lá, que era um coronel, Santos Paiva, que é pai de um general que ainda é vivo, que aí há. E esse coronel Santos Paiva, que era um homem das matemáticas, que dava as matemáticas, era também um professor excelente. Tudo aquilo era excelente. A disciplina, tudo aquilo, o ambiente, tudo aquilo, no melhor sentido. Disciplina no melhor sentido da palavra. A ideia que nós tínhamos lá em casa. É natural, porque ela era de facto uma pessoa que não também aprendia muito, ela aprendia muito pela sua capacidade de comunicar. Sim. Lembro-me que na praia. Tenho essa experiência, mas é a ideia que eu tenho. Mas nem era eu, era um grupo de jovens, de rapazes que iam para a praia, que eram amigos dos filhos, em que o meu marido, Sérgio Carnaval, estava incluído. Não sabia como é. Pois me disse que era na lista, mas não me passou pela cabeça. Era o Sérgio. É filho que o capitão Guarda da Polícia, exatamente. O Sérgio Carnaval estava incluído, e o meu cunhado lá, e outros que eu conheço muito bem, e que uns vivos, outros já não vivos, e que como rapazes novos, muito jovens, na praia, passavam as suas manhãs todas, não com os jovens da idade dela, ou com as jovens da idade deles, mas
Isabel e Luís, porque ela estava na praia, as filhas e os filhos iam para os seus bens, mas ela estava ali sentada e eles iam sentar-se ao pé dela, rodeá-la ali na areia e ficavam um minuto na conversa. Porque a doutora Isabel, o inglês tinha sempre alguma coisa a dizer de novo, interessante, a comunicar-se, que eles podiam perguntar tudo, porque ela tinha uma facilidade enorme. Eu lembro de um aspecto dela, como pedagoga, como didata, que a preocupação que ela tinha, eu tenho a impressão que eu li livros na minha infância, que eu não conheci praticamente, mas como ela estava ligada a nós, através do meio, etc., os livros, por exemplo, eu lembro que eu estou com livros que ela recomendava. Eu lembro de um que era o Emílios Detetives, que era uma coisa passada na Alemanha com uma altura alemã, mas depois havia, por exemplo, o livro da Capa Verde, os livros do Aquilino, o Romance da Raposa, etc., uma série de livros, eram realmente de inspiração. Ela tinha o Cristo. Ela transmitia, exato, e tinha o poder de levar as pessoas a fazer coisas. Exato. Não era? Exatamente. E, portanto, essa era uma característica muito forte da personalidade dela. E por isso ela foi professora da faculdade. Exato. Mas não pode ser muito tempo, porque, infelizmente, nenhum... Foi obrigado a sair. Obrigado a sair. Depois ao colégio. Depois ao colégio. Que fecha, isso lembra-me perfeitamente. Eu tenho aqui, eu até a ordem cronológica, porque as coisas aconteceram. Ela foi obrigada a sair da faculdade, mas depois ela foi acabar o curso já com os filhos, já com 5 filhos. Sim, sim. Já casou de cedo, com 20 anos. Já com 5 filhos, foi acabar o seu curso de faculdade de letras e depois foi logo convidada para ficar. Era de românicas, julgo eu, ela. Não, ela era histórica. Era, tem piada. Estava a ensinar de românicas. É curioso, não sei o que é que se meteu na cabeça. Não. É porque depois o percurso dela está muito mais ligado à história, à filosofia. E depois é convidada para ficar, o professor Frederico Vasconcelos tem muita consideração por ela, o professor Marcos Comão tem muita consideração por ela, e convida-a para ficar. E ela fica, mas não até o Salazar deixar. Claro. Era o costume. Claro, e é claro que depois, quando ela aparece na candidatura de Norton de Matos, pronto, está tudo arrumado, não é? E depois do movimento de unidade democrática, ela não sabe que está a desistir definitivamente da faculdade, mas deve suspeitar. E, portanto, não tem o contrato renovado, não pode ficar. E não fica. De maneira que, nessa altura, é que ela vai fazer outra coisa. Porque ela não era para ficar parada, ela fazia logo outra coisa aqui. Pois, porque ela depois teve uma atividade qualquer, comercial, já não sei o que era. Isso é mais tarde. Depois de fechar o colégio. Exatamente. Ela não tem. E tem uma atividade qualquer. Tem uma atividade, abre uma linha de costura. É isso. Porque ela não tem importância. E ela, nem que fosse preciso não esfregar as escadas, ela também ia. O que era preciso era sobreviver, era lutar, era ter força, era criar os filhos, era combater com aquele filho que estava entre eles. Exatamente. Como sabe, desse filho que estava entre eles, o Carlos. É muitos anos o Carlos. Olha, Esse em 62 estava preso. Se lembro meu pai morreu, em 62 ele estava preso, quando se terminou. Ele teve muitos anos e ela em Caxias e depois comigo. Nessa mesma estava em Peniche. E ela foi uma grande combatente pela liberdade do filho. E não só, da liberdade dos presos políticos. E também fez muitas posições ao Presidente da República para ver se as coisas seguiam o sentido das visitas, que eram extremamente duras e difíceis. A vida nas cadeias muito difíceis, como sabe. E ela fez sempre exposições. Eu tenho aqui várias exposições dela, não sei se quer que eu leia alguma. Quer, com certeza, à vontade. Mas também tenho uma coisa que se me figura, um documento que se me figura muito interessante, que é um documento que o escrito ao meu sogro, Carvalhão Duarte, Jaime Carvalhão Duarte, diretor-geral da República, por Humberto Alvar, do Brasil. E, se não se importa, começo por isso. Com certeza, faça a pergunta. Está em Movimento Nacional Independente, creio eu, que vem do Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, 9 de abril de 1963. Portanto, o general a dirigir-se ao sogro. Ao meu sogro. O general Alberto Delgado, Rio de Janeiro, 9 de abril de 1973, excelentíssimo senhor Carvalhão Duarte,
digníssimo diretor do jornal A República, Lisboa, Portugal. Prezado correligionário, o facto de acabar de ter alta do hospital é a causa de só agora tomar a iniciativa de, em nome da oposição, a oposição do Brasil, dele, e em meu nome pessoal, de solicitar e transmita à família da saudosa correligionária, doutora Maria Isabel do Inglês, e em particular a seu filho Carlos, ora sobre a bestialidade da vida, nem o general sabia, toda a profunda consternação sentida pela perda de tão notável figura da luta para a libertação de Portugal. Ademais, a excelsa senhora representou pela sua abnegação, tenacidade e firmeza de ânimo, grandioso exemplo a apontar a tantos dos nossos correligionários. Aproveito para juntar uma nota pessoal, o que acho interessante. Tive o privilégio de ser colega desta senhora há uns 30 anos, quando tenente da aeronáutica, após frequentar matemáticas, passei pela Faculdade de Letras. Ambos éramos alunos de tipo especial, quer pela idade, quer por já havermos constituído família. Lembro-me da alta consideração que os professores por ela tinham, especialmente o da Psicologia Geral, Dr. Faria Vasconcelos. É, pois, com profunda emoção que recordo esta companheira de escola, nobre figura de senhora, o fim trato, de mãe, o carinho aos seus, de mulher do século XX, ou a febre de intelectualismo e sentimento de responsabilidade. Perdemos o contacto tanto mais facilmente quando andei anos fora do país. Quando a minha campanha eleitoral em 1958 encontramos de perto. Ela deu-me então conta da brutalidade em que a perseguição da polícia transformara a sua vida. A necessidade de ganhar o pão, numa casa em que os filhos abundavam e o trabalho era cerceado pelos conhecidos meios em que o cinismo compete com a ferocidade. Ainda estremeço ao lembrar o tom despretensioso com que a universitária contou ter de acabar de trabalhar na máquina de costura, isto é, quando ela abre para seus filhos poderem comer. Que crime gera a malvadez humana? E, em particular, o ódio político ao serviço de vilões prepotentes e cheios de força. Com os melhores felicidades para o jornal e esperando privatizar as calçadas de Lisboa, sem novamente necessitar de passaporte falso, ao chegar à grande alvorada da libertação, creio muito cordialmente seu pró-pátria para a liberdade general no mercado. É, portanto, 62 ou 63. Diz cá 63. 63 é isso, é. É a seguir à 9 de abril de 1963. Ela morreu com 61 anos. E, portanto, ela morreu, faleceu no dia 7 de março, no dia 7 de março de 1963. Exatamente, tinha 61 anos, portanto, nasceu em 2. Mas até a maneira de morrer. Logo do carro. Foi. Ela ia até a maneira como ela morreu indica a firmeza, a força, porque ela deve ter sentido muito mal, porque ela creio que morreu. Diz aqui embolia cerebral, mas talvez tenha sido infarto, não sei, naturalmente que a verdade é que ela deve ter sentido muitíssimo mal, ela ia guiar o seu carro. Ela deve sentir, ali para lá. Ela não se sente dizer alguma, mas sei que a morte foi muito sentida, mas também a maneira como morreu foi uma maneira que era coerente com a vida que ela tinha tido, porque ela dominou o carro, sentiu-se muito mal quando ela dominou o carro, não atropelou ninguém, não chamou ninguém, encostou o carro à berma do passeio e foi aí que depois viram um carro parado com uma pessoa lá dentro que não se mexia e verificaram nem sei quem que estava lá dentro, uma pessoa que já tinha falecido. E ela morreu assim, ela morreu ainda a pensar nos outros. Exato. Porque ela não dominou-se até ao fim. E talvez esse domínio até ao fim também tenha causado mais pressa à morte. Isso também até admito que sim, ou não sei. Agora, a verdade é que até na morte ela mostrou como o autodomínio era uma das características mais fortes do seu temperamento, do seu caráter. Era muito forte. Esta é, para mim, essa carta é interessantíssima. É muito, eu acho muito interessante. O meu marido tem esta carta nos seus pobres do pai
e disse-me, está aqui uma carta do general Alberto Delgado. Eu disse, acho que é muito interessante, porque eles, se tivessem continuado a dar, não era coincidentes normalmente nas suas opções políticas. Mas isso sim, não seria. Aqui não tinha importância. Aqui eram dois lutadores, duas pessoas garridamente lutadoras, que se tinham encontrado, cruzado os seus caminhos e que um reconhecia ao outro, porque reconhecia ao outro toda a qualidade. E não queria deixar de exprimir o seu desgosto pela morte da doutora Isabel. Acho muito interessante. É interessante, é? Não estava completamente. Acho que a maior parte das pessoas não sabe que houve este encontro de colegas da faculdade. É engraçado que nós nem sabemos sequer que os melhorados nem estavam na faculdade. Até pela história com o Humberto Delgado, nesse tempo, quando era tenente, claro, ele era um homem da situação, era um homem. Não sei se já estaria na Legião, se não estaria, depois deve ter sido antes. Não tinha nada a ver com isso. Exatamente. Mas agora é ele que. Eu conheço uma coisa muito interessante, cartas lá que essa não está lá, evidentemente, são as cartas trocadas entre. São muito interessantes, que foi ele que me deu até, que também já morreu também bastante pouco. O Manuel Sartório, algumas cartas trocadas com o Humberto Delgado, de e para, que são muito interessantes também, são belíssimas coisas, evidentemente, teve no Brasil, portanto, também lá estava o Manuel Sartório, foi ele que me deu até, foi que me deu esse livro. Pois, são coisas que nós às vezes temos em casa, anos, não é? E depois andamos a mexer nos papéis, encontramos, e realmente destas coisas isto não esperava ter isto. Mas é assim que era a doutora Isabel Brincas. Agora, para darmos a força dela foi sublime em 1900. Aliás, o que acabou de ler, só esta introdução, é uma coisa preciosa, porque para a história, porque isto é um arquivo, claro. É um arquivo, é uma biblioteca, não é? É um arquivo. Realmente, esta relação do Humberto Delgado com o Dr. Delgado, porque eu não me passava para a cabeça. E ainda em particular o filho Carlos. Exatamente. Pois, porque se fala muito, e o antigo mesmo Humberto Delgado. Não, o Humberto Delgado pôs acima de tudo aquela mulher que eu tinha conhecido e o filho. Era um homem, o homem tinha generosidade, era um homem coisa, era um homem. Eu acho que esta cara não é só interessante por aquilo tudo que o impacto que teve nele, aquela mulher. Exatamente. Devia ser muito arista. Exatamente, mas ele tinha uma coisa boa, o Humberto Delgado, como todos eles, ele tinha uma característica, que era o seguinte: apesar de ser tipo fascista, revolucionário, não sei o que, ele era aquela gente, os chamados aviadores da primeira geração, era uma gente, fosse quem fosse o António Maia, que era monárquico, fosse o Humberto Cruz, presidente da oposição, monárquico presidente da oposição, fosse até o Craveiro Lopes. Era aeronáutica. Era aquela generosidade própria, aquela até mesmo uma religiosidade sem religião, era um religioso sem religião, era coisa nas alturas, a aventura, a distância do sol, todos os chamados primitivos da aviação, os pioneiros, Sabacas, aqueles. São homens que tinham outra medida. Absolutamente, tinham outra medida. O Gacotinho, o Seguro Cabral, eram todas pessoas diferentes. Mas não, depois aquilo trouxe uma espécie de táxi, de automóvel, não é? Mas quem estou a falar de o Sarmento Beis, que era meu parente. O autocarro. O Sarmento Beis, os principais eram os meus parentes. Um lado outro do outro. E eram homens coisas, por exemplo, o Sarmento Beis, o outro não tinha potência intelectual, o Brito. Mas o Sarmento Beis não, era um homem que escrevia, era um homem que era dado aos esoterismos e essas coisas todas, e tal, tinham todos, mesmo a nível que fosse um sargento, não era preciso ser um general, um sargento, eram todos, o próprio Gabriel Lopes, que é um homem que eu considero, é engraçado, um homem que era o candidato nacional, não sei o quê, mas que foi o princípio da segregação interna, é uma opinião, interna. Não foi reeleito. Começa logo por isso. Foi despedido, não foi na rua. Depois, quer dizer, foi despedido. Depois na rua, até com a mulher a morrer, umas cenas perfeitamente incríveis e tal. Mas é claro que era também um aviador desses da extensão lá. Não, aviador, era aviador. Era daquele tempo não era dos primeiros. O primeiro foi o Oscar Monteiro Torres, é o mais antigo, depois aquele Ciro da Guarda, não sei o quê. Mas depois, mais tarde, sim, o Craveiro, que era um homem que tinha mais de 100 anos, era oficial de cavalaria. Não era porque
Normalmente eram de cavalaria, uma escola de cavalaria. É que eles mostram-nos muito mais o primeiro a cavalo do que o pé do avião. Isso é que nós não vemos. Aviador. Mesmo muito bom. Aliás, o Bartelgado, por acaso, eles eram normalmente cavalaria aos aviadores, no fiscal, assim é que se formam os exércitos, não é? Mas o Humberto não. O Humberto era artilheiro, era de artilharia, não era de cavalaria, que era uma exceção, que era normalmente, que é o quarto, o Humberto era mais novo que o Carvalho. Não era, o Humberto não tinha 100 anos, não tinha nasceu pai em 2, ou coisa parecida, 2 ou 3, ou coisa assim. Era um bocadinho mais, era mais novo um bocadinho que a doutora Maria Isabel, um bocadinho mais novo. Era mais novo, então, porque ele morreu poucos anos depois. A doutora Isabel nasceu em 1902? E dois, exatamente, tinha os 97 anos. 97, o outro não tinha. O ele teria mesmo uns 4 ou 5. Penso que sim. Uns 4 ou 5. O meu pai era em 1901 e, portanto, o pai era só de um, tinha que era mais velho ainda. Era 1901, o Ben Caraça de 1901. A 1901. geração 1901. Pois, a doutora Isabel 1902. E realmente, hoje, seriam aquilo que nós às vezes, brincando com coisas sérias, dizemos: se fossem vivos já tinham morrido. Exatamente. É porque há pessoas que dizem: se eles fossem vivos, se eles fossem vivos já tinham morrido. Já tinham morrido. Era isso. Bem, mas a verdade, quanto à doutora Isabel, em inglês, eu posso recordar aqui mais o testemunho dela. 1900 e podemos ver aqui a cronologia. Vamos à cronologia? Vamos. Portanto, a doutora Isabel Armando em inglês, que era Maria Isabel Armando em inglês, como sabe, nasceu em 1902, de pai espanhol e de mãe portuguesa. Descendente do médico alemão Samuel Hahnemann. Pois, eram dois a estudar, quem sabia eu também. Termina em 1919 o curso policial complementar de letras. 1919. Casa em 1922, portanto, com 20 anos, com o engenheiro Carlos do Inglês, de quem tem 5 filhos, dedicando-se até 1927 somente à sua vida doméstica. Portanto, com 25 anos ainda está bem de família. 1927 a 1930, colabora com o seu marido na direção de uma pequena indústria que por ele montada. Isto não sei o que é. Lá para o Estrela, normalmente. Em 1931, tendo nascido o quinto filho, que é o António, matricula-se na universidade, na secção de Ciências Histórico-Filosóficas da Faculdade de Letras de Lisboa, determinada pelos seus interesses culturais e pelo desejo de dar maior e melhor contribuição para a educação dos seus filhos. Obtém boas classificações, como por exemplo, 15, 16, 16, 16, 18, 18. Termina o curso em 1936. Convidada pelo professor Matos Romão, eu já havia que o Matos Romão tem a ser um professor reacionaríssimo. Sim. Para sua assistente livre, no laboratório de Psicologia Experimental, pois não for ainda criado o lugar de assistente universitário, da Faculdade de Letras, não aceita por impedimento de ordem familiar. Os mesmos motivos não lhe permitem aceitar um convite do professor Manuel Heleno, muito bem, foi o homem da arqueologia, a faculdade ainda lá estava, para participar no Congresso de História realizado nesse ano em Lisboa, com um trabalho seu da cadeira de História dos Descobrimentos e da Colonização Portuguesa. Também por a mesma razão, até 1938 se apresenta, só em 1938 se apresenta a atos de licenciatura. Claro, porque tinha os filhos, os 5 filhos. Faz licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas, em julho de 1938, apresentando uma dissertação que intitula Algumas considerações sobre a influência dos descobrimentos na sociedade portuguesa. A ampliação de trabalhos acima referidos. Funda no mesmo ano, em novembro, o Colégio Fernão Magalhães, de ensino primário inicial, que dirige e onde leciona até fevereiro de 1949. E quando fecha? Pois, portanto, há outras coisas a nível nacional que levam a que ela começa a ser perseguida. Em dezembro de 1941, criado já por decreto o lugar de assistente universitário, aceita o convite, em 1941, voltamos um pouco atrás, que lhe faz o professor Matos Romão para sua assistente em Psicologia Experimental.
Morre em março de 1942 o engenheiro Carlos de Coimbra, seu marido, ficando sem meios de fortuna e com encargo de 5 filhos menores. Em junho de 1942, reunido o Conselho da Faculdade de Letras de Lisboa, é aprovado por unanimidade para assistente de Psicologia, sendo também encarregado de regir as cadeiras de História da Filosofia Antiga e História da Filosofia Medieval, que era uma mulher de grandes saberes, porque ela é convidada para vivermos para um vasto ramo do conhecimento. Exatamente. Tendo começado em outubro as suas funções, é forçado em dezembro a abandonar as regências, porque lhe opõe o seu veto o ministro Mário de Figueiredo. Era uma instituição na altura, se é 40 e... Isto é em 42. Pois, só foi ministro da Educação, foi. Não lembrava já. Ministro tudo, creio eu. Mário de Figueiredo. Da Educação, realmente muito... Pois, depois vem o Carneiro. Sim, o Carneiro. Conforme comunicação feita ao Conselho da Faculdade, o então seu diretor, professor Oliveira Guimarães. Comunicação que consta da respectiva ata. Na previsão do que efetivamente sucedeu, escrevera as suas lições que conserva manuscritas. A doutora Gabriela Inglês já previa que alguma coisa devia suceder. E escreve sempre as suas lições. Isso ao longo de agora, daqui para diante, escreve sempre. Portanto, conservam-se sempre as lições. Mantém-se o lugar de assistente de Psicologia Experimental, e de Psicologia Escolar, por atenção devida ao seu professor catedrático, que corajosamente a defendera junto do ministro. Porém, no final do ano letivo, pede a sua admissão ao diretor da faculdade, apesar das instâncias em contrário que lhe faz o professor Marcos Romão. Na esperança de uma modificação da situação, este professor resolve não substituir durante um ano, mas permanece firme a decisão tomada para dedicar-se unicamente à direção e lecionação do seu colégio. E então, já com uma centena de alunos. Pois, nesta altura, ela já tinha optado por ter um colégio, já viu que as barreiras iam ser imensas, que aquilo era só o primeiro anúncio. Era o refúgio quando deixavam ser dos professores da oposição, era o ensino particular. Pois, era o ensino particular quando deixavam ter, nem isso. Eu passei nem o Álvaro, nem a licença Eu passei por vecinal. um colégio, quer dizer, que não tinha a categoria do Fórum de Guimarães, mas que existe, é um latino coelho, na Loura Junqueira, onde havia uma série de professores também desses. O Lobo Videla, por exemplo, estava lá. Nós mais tarde, nós os perseguidos em consequência do juvenil e das coisas, fomos todos para achar que eu sabia disso. Foi grave, eu lembro, por exemplo, que é um homem que é o Scapinac, que era lá professor do governo. O Scapinac foi lá professor. Exatamente. Agora, surge em 1945 o movimento Unidade. Procurada em sua casa por alguns jovens seus antigos alunos da Faculdade de Letras, assina as listas de adesão a este movimento político. Nunca fora política no sentido partidário. E essa é ainda hoje a sua posição. Porque isto está-se a falar quando era. Ela nunca foi ligada a nenhum partido. Nem sequer ao Partido Comunista. Não, nunca. Isso era o filho. Nunca fora política no sentido partidário. E essa é ainda uma posição que conserva até ao fim. Interessou-se apenas com a ação política dentro de movimentos largos da opinião pública. Porque ela apoiou as candidaturas do Norton Matos e de Rui Luís Gomes e também, não só, e depois tem intervenção no movimento de Unidade Democrática. Mas não entra em partido. E também está só organizado o Partido Comunista. Exatamente, só. O resto eram oposicionistas não organizados. Era não organizado. Ou organizado outras coisas que não. Não é partido. Não eram partidos. Como expressão de modo, como compreende os deveres cívicos, quer ter sempre. E o complemento da sua função pedagógica. Portanto, como pedagoga, como cidadã, ela acha que tem que exercer atividade política. O que não quer dizer que exerça atividade partidária. Isso ela não aceita. Mas se nós pensarmos como ela era e de que geração, era muito difícil. Era muito difícil para eles certo tipo de disciplina. Que pois, não há de estar aqui
a analisar, mas que nos leva ainda a sermos aquelas figuras muito estranhas que as pessoas acham independente de quê? Independente de esquerda, mas o que é isso? Vocês são independentes? Quer dizer, a capacidade é nossa. Nós chegámos ao 25 de abril, não fomos capazes de nos meter em partido nenhum porque estávamos habituados. Estou-me a lembrar de um homem, que foi sempre um franco-atirador, que chama-se assim, o Sertório. O Sertório era comunista, era marxista, mas não éramos franco-atiradores, mas o que nós não estávamos é preparadas para disciplinas partidárias. Nós estávamos fartos de disciplinas, era aquela de exatamente, não há dúvida. Exatamente, porque é um caso muito curioso nesse aspecto, que é Maria Lamas. Sim, mas isso já está muito idoso. Quando é? Sim, mas a Maria Lamas tem logo muito nova, uma atitude muito curiosa. Como sabe, que é o primeiro marido dela. É o Ribeira Fonseca. Outra aviadora. E ela faz uma coisa muito curiosa. Isto contou para mim, uma pessoa completamente desfacada para a Santos, que era muito velha, já hoje estou seguida, mais de 100 anos. Maria Lamas, eu conto isto como ele me contou. Ela era Torres Novas, como sabe. E tinha estado no Leste Franco. Ora, exatamente. E que faz uma coisa, casa. É o primeiro casamento civil. Sabe defender o significado disto? Isto é por os anos, não sei, 15, 16. Sim, ela tinha 16 Primeira República. Mas ela tem quase o primeiro casamento civil que há em Torres Novas. Desde que fica decidido, até 1911, a Primeira República, das vezes atribuídas chamadas. É o dela. Não sabia. É o dela. De que forma que era uma pessoa especial. Sim, mas o Ribeiro da Fonseca também era muito especial. Era salvo de respeito pela memória dele, que não batia muito bem, porque ele tinha assim bem, depois foi casado com a Inês Carmona, não é? Como toda a gente sabe. De forma que isso é extremamente. É o avô da Menez. Tal qual, o avô da Menez, exatamente. O avô da Menez. Não, o Ribeiro da Fonseca é pai da Menez. Pai da Menez. Pois há um filho que não é da Menez, que é um homem que aparece agora aí muito, sim. mas que não é político, é um homem que aparece aí muito por causa dessa história do João Soares e do aeroporto, que é o diretor da Portugal, daquela companhia de aviação. É filho do Ribeiro da Fonseca, mas da última mulher do Fonseca, que não é nem é Lamas, nem é Inês. É uma francesa. E depois casou. Com um titular italiano, um conde, marquesa, uma coisa qualquer assim. Exatamente. A Menez foi exatamente, era a filha, a Menez era filha da Inês. Exatamente. Mas a Menez depois foi viver com o padrasto para a Suíça, Isso, exatamente. Jorge Santos. Isso, exatamente. Mas como é que ele se chama? O Ribeiro Fonseca, mas a Maria Lamas depois casou com o homem que ela usava o apelido, que era o Lamas, que era daquelas famílias de Lamas, dos arquitetos, não sei muito bem quem era, e do Artur Lamas, estava numa Câmara de Lisboa. Era um homem ligado às contabilidades, como eu. Não, nunca fui. Era um que dava o nome, ela optou por Lamas, portanto. Por Lamas, exatamente. E depois havia uma ligação. E ela era vassal e Silva. Claro, era irmã do general, evidentemente, era vassal e Silva, que é uma família de Torres Novas, antigas, família, é uma burguesa aristocrata, mais ou menos, de Torres Novas, eram os vassalos, Torres Novas até conheço a vir aqui também fazer um sobrinho neto dela. Um sobrinho neto dela para falar da Maria Lamas, que aqui não há nada ainda sobre a Maria Lamas, que é um rapaz chamado Vassal e Silva, que é neto do general, exatamente. Eu tive colegas, duas raparigas muito bonitas, aliás, como era a Maria Lamas, muito bonitas, Vassal e Silva. Pois, sobrinhas dela. Pois devem ser filhos do general. Sim, e, portanto, irmãs deste. A Maria da Luz e a Fernanda, não sei delas, mas foram minhas colegas da faculdade. As irmãs foram daquelas que iam ficando no caminho que nós entrávamos para a faculdade, maioritariamente raparigas, e depois, aí no segundo ano, terceiro, começavam muitas a casar. E nós, as que chegávamos ao fim, não éramos muitas. Sim. Porque elas iam casar com o caminho. E abandonavam. Bem, mas nós tínhamos realmente, quando ela entra no Movimento de Unidade Democrática, não é? Da sua participação ativa na campanha democrática, resulta ao convite que lhe é feito em 1946 para fazer parte da Comissão Central do MUD, Movimento de Unidade Democrática, de que foi presidente o professor Mário Azevedo Gomes. Mas antes do professor Mário Azevedo Gomes, não sei se lembra, foi o professor da Rosa Magalhães.
E se não me lembro assim, quem era? Que era de direito, que era pessoa de direito. E por doença do professor Barbosa de Magalhães, É que é o mais de Gomes. é que é o mais de Gomes. A vice-presidente é o professor Bento de Caraça. Ela, tenho aqui, o presidente, professor Mário de Gomes, vice-presidente, professor Bento de Caraça, secretário Márcio Soares, estudante, vogais, Maria Isabel da Banhoeiras, professora, é a única mulher no meio destes homens todos. Alberto Dias, operário da construção civil, António Lobo Vilela, professor Médio Duarte, contabilista, Fernando Maria Gação, grande amiga da doutora Isabel, Helder Ribeiro, coronel, Luciano Serrão de Moura, médico. O Serrão de Moura era aquilo que era cunhado da Câmara de Louras. O Luciano, era o médico, o suicidou. Tal qual é esse mesmo, era casado com o Mirão do Neves. Casado com o Mirão do Neves. Manuel Mendes, escritora, e Manuel titular de engenheiro. Esta é que é a Comissão Central do Movimento Unidade Democrática. E em que ela, evidentemente, que se destaca porque é uma mulher. O depoimento que eu tenho, que fiz há anos, um dos depoimentos que fiz sobre a doutora Isabel em inglês para a Antena 1, para o programa Rosa Rosa, José Manuel Mendes, Nunes. José Manuel Nunes, foi ele no próprio que me entrevistou. Que é o diretor agora? É o diretor agora. Ela fez esse programa muito interessante. Uma das figuras que ele foi a doutora Isabel no inglês. Exatamente trata deste houve também neste depoimento o doutor José Maria Magalhães Pinho e outros, e que têm uma consideração enorme com aquela companheira, com aquela amiga e companheira e cidadã Maria Isabel Inglês, que é a única mulher que aparece nesta luta. Não sabia, eu sabia que ela era do mundo, mas não sabia que fazia parte daquele. Eu sabia que era dirigente, mas eu sabia que era a única mulher, sei que eu não sabia. Era a única. Não sabia. Era a única, não havia mais nenhuma. Também, ela tinha, ela não era só a sua maneira de estar e a sua maneira de combater, era também ser professora universitária. Não era? Tinha uma formação intelectual, uma estrutura intelectual que não era comum, não era muito comum a muita gente. Havia na Faculdade de Ensino Bermudo, havia mulheres que nunca queriam entrar em atos políticos. Havia uma mulher já nessa altura também em letras, que era a que escolheu, e a história, depois que ela estava, a Virginia Raul. A Virginia Raul, sim, mas a Virginia Raul era muito acomodada. Completamente. E o que é engraçado? Nunca foi uma mulher da política. Não, nunca foi. O Matos Romão era um homem da direita. E o Helena Duque também. Primeiro não sei, o Matos Romão era um homem chegado à direita. O Helena. Que era quando nós cheguei à faculdade em 1945, o Matos Romão era um perigo para nós, que viemos a ser um juvenil. Sim. O Matos Romão era um perigo. Não, nesta altura eu tinha uma abertura de espírito considerável. E também, naturalmente, que apreciava imensas qualidades, mas a doutora Isabel Inglesa não tinha tido uma ação política. Portanto, ele não se comprometia minimamente. Estava ali a tratar com uma mulher de grande carreira intelectual. Mas a ação política, há muitas outras mulheres, é evidente que há muitas mulheres, mas nem todas podem vir para um movimento de unidade democrática. Porque muitas delas andam numa luta clandestina, ou andam a apoiar o companheiro, sabemos que há imensas, há inúmeras, claro. mas não podem andar muito à luz do dia. E depois, realmente, esta mulher tem, e talvez fosse uma razão depois para ela nunca querer uma luta partidária, é porque ela assim está mais disponível para entrar numa luta liberdade, mais movimento com mais facilidade. Não é? Exato, movimento com mais facilidade, porque é uma luta unitária. Bem, mas seguindo, ela, portanto, participa. E faz parte da referida comissão, até à extinção do MUD em 1948. Durante todo esse período, variadas intervenções públicas, com discursos sobre assuntos de história pátria, doutrinação política, evocação das datas de ciclotruque, 31 de janeiro, 1 de dezembro, artigos nas revistas Seara Nova, regulação da Madeira Fonte, a enumeração do estritamente necessário. Em 1947 é convidado pelo professor, que também pouca gente sabe, o professor Francisco Antilo, para reger um curso de Sociologia Geral na Escola Técnica de Enfermeiros da instituição Rockefeller.
Lembra-se? Perfeitamente. Ele lá na grande visão que antes de inaugurar o hospital de oncologia, faz a escola de enfermagem para depois ter enfermeiras quando chegar a precisar delas. Que isto é, no nosso país, sim, é verdade. Nunca se faz assim. Exatamente. Faz sempre tudo ao contrário. Aceita o convite e elabora o plano de curso, realizando dentro dele uma série de intuições que conservavam dactilografadas, que ainda estão como dactilografadas. Repetido o convite em 1948, prossegue a realização do seu plano de estudos sociológicos com outra série de intuições. É renovado o convite em janeiro de 1949 para nova série de edições efetuadas, como de costume, entre maio e junho. Porém, de sucessos políticos do começo desse ano, os sucessos políticos, os acontecimentos políticos do começo desse ano, impedem que seja então confirmado. Pronto, já cá está. Já descobriram que ela está. Isso é, portanto, em 48. É o ano em que ela é presa pela última. É o ano em que ela é presa pela última. 47, 48. 47, o professor Gentil convida, em 48, já a localizaram. Exatamente. Em janeiro e fevereiro de 49, decorre a campanha eleitoral para a presidência da República, apresentando-se como candidato geral norte-americano. Toma ativa parte nessa campanha, como proponente e como oradora. Também é, creio que é a única, talvez assassina de muitos, não tenho assistido. Não, também. Tem numerosas intervenções em comícios, com discursos de propaganda republicana e democrática, pronunciados em Lisboa, Almada, Porto Alegre, Évora, Faro, Santarém, Porto e Coimbra. Nesta última cidade, presidida em representação do candidato. Presidida a Associação em Coimbra. Não é brincadeira. Coimbra é um pouco, nesta altura, é um pouco mais fechado. Colaborando numa série de... Bem, mas isto é que também deve ter levantado pó, porque uma mulher... Depois foi no colégio nesse ano, em 49. Claro, uma pessoa a presidir uma sessão, uma mulher a presidir uma sessão em representação do candidato Norton Matos, é o alto diferencial, é evidente. Mas o cobra das mães políticas dos Estados. A ver, com isso tudo, com as Marias Vanzelés, com essas... E a Gerlinha. Colaborando numa série de palestras de doutrinação política realizadas por iniciativa da Comissão de Candidatura do General Norton Matos, pronuncia uma conferência sobre conceito de igualdade, liberdade e democracia, que foi impressa no Serviço de Candidatura. Da sua intervenção na campanha eleitoral do General Norton Matos resulta como represália política o encerramento do colégio. Pois, eu comecei com 49. Para o ofício de 11 de fevereiro, a eleição devia ter tido lugar no dia 13 do mesmo mês. Continua lecionando particularmente a alguns dos alunos, até que por ofício lhe é comunicada a decisão do Conselho de Ministros de serem tirados os diplomas de diretora de estabelecimentos de ensino particular e de professora. Nenhuma lei autorizava esse ato. Nem foi invocado nenhum protesto. Não era preciso. Claro que não. Era Conselho de Ministros, Presidente de Salvador, não. Era assim. Se lemos as piadas do governo, todos nós sabemos como era. Mas, nessa altura, é que ela não se deixa dobrar. Não deixa. E é nessa altura exatamente que monta um ateliê de costura. Se não a deixa fazer nada como professora, vai fazer outra coisa qualquer. Monta um ateliê de costura, de que ela provavelmente não costurava. Ela tinha as suas costureiras, já a dirigia. Foi pouco tempo. Vaga à presidência da República em 1950, intervém novamente na ação política, pronunciando um discurso em Santarém e outro em Alpiasta para a preparação da candidatura do professor Luís Gomes. Que era muito amiga. É depois da morte do Carmona. Muito amiga. Realiza em 1951 uma conferência sobre a Conjuração de 1640 para a comemoração da Independência Nacional e outra em Lisboa a convite da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, porque ela não faz parte da Associação Feminina para a Paz, lá em cima está, não faz. A filha há bocado, não sei que está, a mãe não fez. Ela era convidada para a Associação Feminina para a Paz para fazer. A Associação fundada em 1936 para a celebração do Dia Internacional da Mulher, que faz um apelo para o espírito de tolerância e de pacifismo, apoiando-se no pensamento dos grandes vultos da filosofia moderna, de cujas opiniões faz uma revisão e uma síntese.
Faz parte da comissão de candidatura à presidência da República do Dr. Lino Vicente. Com a sua desistência, apoia ativamente a candidatura do general Humberto Delgado. Convidado pela Universidade Brasileira, escreve, convidado a lecionar pela Universidade Brasileira, devido à sua cultura, encerra o seu ateliê de costura. Pois, pensa que vai para o Brasil. Mas foi impedida de ir para o Brasil pela PIDE e pelo governo de então. Não sabia tudo isso. Mas sabe que nós não sabemos muita vez. O ateliê do isso sabia. Não sabemos muita vez que foram convidados, porque às vezes os convites não lhes chegavam sequer. Neste caso chegou, ela pensou até que ia. Mas a verdade é que nós deixámos sair do país. Porque, por exemplo, o Bento dos Caraça soube muitos anos depois de ter sucedido que tinha vindo para Portugal, dirigido, não a ele diretamente, como deve ter sido a ela, mas bom, através do Ministério da Educação, um convite para ele ir lecionar para a Argentina, porque já lá estava o Vicente Monteiro e outros matemáticos. E quando ele foi demitido, lembraram-se que ele poderia ir para a Argentina. E ele nunca soube. Senão, muitos anos depois... Portanto, a secção da PIB no Correio apanhava essas coisas. Ficava no Ministério da Educação Nacional, o Ministério nem dava a conhecer. Sim, também coisa que tinha para o Ministério. E para a Argentina, não sei o que disseram. O Ministério não sei se calhar sabia. Mas normalmente, sabia com certeza, mas devem ter dito que eles não me iam, não deram resposta nenhuma, deixaram cair. Mas nem sequer eles davam conhecimento, eles não sabiam. Então, e faleceu no dia 7 de março de 1973 de uma embolia cerebral. Devia ter sido, pode ver, pá. Foi bem alvalado, eu lembro perfeitamente disso, da morte dela. Eu suponho que morreu na rua do Duarte Lobo, que é uma daquelas ruas que morreu ali com o carro encostadinho, muito bem arrumado ao passeio, e ela, não sabemos, com certeza deve ter tido uma grande aflição, mas dominou, se ela dominava-se, tinha uma autonomia extraordinária. Mas a verdade é que, por exemplo, eu tenho aqui também uma carta ao Sr. Presidente da República em 1970, muito interessante, sobre os presos. Também tenho aqui esta em que ela diz: Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelência, eu penso que isto é dia 26 de outubro de 1960, já é o Tomás, não? 60 é o Tomás, 58. Levamos às mãos de Vossa Excelência o texto de uma declaração por nós lida no jantar de homenagem ao Excelentíssimo Sr. Dr. Vítor de Sá. Realizada em Braga no passado 15 de novembro, em que presidia o Sr. Major Miguel Ferreira. Tendo sido aclamado por unanimidade dos presentes, cerca de 500, e de todas as regiões do país em representação de todas as correntes da opinião democrática, recebeu posteriormente a aprovação de cerca de 4.000 pessoas, cujas assinaturas acompanham o presente. É que era a desgraça para as pessoas. Convites que ela exprime a mais profunda aspiração da grande massa da população nacional, corresponder, aliás, ao direito humano, o direito de cidadania, mais reclamado em todo o mundo, no atual momento histórico, e negado, no entanto, pelas nossas leis vigentes, vimos patenteá-lo em representação a Vossa Excelência. Deste modo, movidos por amor da pátria, entendemos dar a nossa contribuição aos esforços realizados nos últimos tempos, a imprensa do país, o patriótico intuito de esclarecer o governo sobre os anseios legítimos do povo português. Fazê-lo segundo de perceber a bem da nação Maria Isabel de Lisboa, 26 de outubro de 1960. Agora, depois aqui, não sei se interessa. Tudo isso interessa. Eu leio aqui o que ela escreveu. Ela começa a escrever em janeiro, dezembro, novembro. Em novembro. Em 29 de novembro de 1960, ela descreve ao Presidente da República: Excelência, no dia 26 de outubro, eu penso que para mim, tudo quanto ela aqui expõe, toca-me especialmente, porque eu também passei por, não como ela, porque o meu pai não foi tratado como foi o Carlos, tão maltratado, mas as pessoas que tiveram presos políticos sabem o que é a tentativa de humilhação aos familiares, não é? Sempre. De humilhação, de chantagem
emocional, de todos os aspectos. Claro, No dia 26 de outubro próximo passado, entreguei na Secretaria da Presidência da República uma representação dirigida à Vossa Excelência, que era acompanhada por uma declaração subscrita por cerca de 4.000 pessoas, que era tal, aquela secretaria atrás. Nela se manifestava a aspiração de vermos respeitada pelos poderes públicos a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento pleno dos direitos fundamentais da cidadania. Factos ocorridos posteriormente provam, no entanto, que apesar de tudo que no mundo está ocorrendo, com incidências diretas na posição pública mundial, o nosso governo persiste em afirmar-se como governo antidemocrático. Assim, a recente amnistia abrangeu bastantes criminosos de direito comum. Era o costume. Mas, daqueles portugueses que estas prisões políticas ou estavam sendo objeto da ação judicial, afeta aos tribunais plenários, julgam os delitos políticos, apenas os processos que incomodavam o governo foram abrangidos, como seja, o chamado processo dos católicos, em que eram acusados 35 pessoas que, animadas por grande humanidade, tinham reclamado ao Sr. Presidente do Conselho que ordenasse um inquérito a torturas e crimes de assassino, de que, segundo informações que citavam, a PIDE seria responsável. Isto já era a Comissão de Auxílio aos Presos Políticos. Exatamente. De que fazia parte, aliás, a Sofia Mel Branco. Exatamente. Isso é, eu sei, ela foi indiciada nesse processo dela. É o Limoneto, é o Francisco Limoneto. Sim, são eles. Exatamente. Depois, 3 escritores, dos quais o mais relevante pela sua projeção mundial era o Sr. Aquilino Ribeiro, e que puseram em foco no seu romance a ação dos tribunais políticos do país. Com os lobos. Não precisa a nação de reflexão longa e profunda para compreender as razões que movem o governo, e não se iludem com os títulos dos jornais, que, dando notícia da amnistia, proclamam a clemência do governo. Aliás, a nação não reclama clemência para os presos políticos. Reclama, sim, respeito pelo cidadão, como um homem social que não pode deixar de ser político e, como tal, livremente expressar o seu pensamento e atuar de acordo com ele dentro das normas de uma sociedade civilizada. Esta era a grande força do pensamento dela. A amnistia veio provar mais uma vez que tal respeito não existe e a forçar a prova que, do desrespeito do cidadão comum, temos a notícia incerta nos jornais do dia 27 corrente de que ela abrange processados por delitos contra o abastecimento público, como já se anunciara que abrangia construtores multados, etc. Mas não presos políticos. No que às ideias políticas se refere, embora o Estado afirme não exercer discriminação entre portugueses com a cor da pele ou com as convicções religiosas, o certo é que continua a praticá-lo naquele domínio larga e persistentemente. Assim, mantém cheias as prisões políticas, celebrando na repressão do pensamento, apoiado os tribunais políticos e a polícia política. É isto que hoje se nega. Acontece ainda, Sr. Presidente, que a conduta desta polícia é profundamente condenável porque desumana crueldade nos revela. Basta atentarmos o que está ocorrendo na cadeia do Forte Caxias, do Norte. Aí estão sendo aplicados castigos que consistem em ter os presos durante dias e noites sucessivos em segredos, sem as mínimas condições necessárias à saúde e à própria vida. Deste modo, na verdade, podemos considerar os tais segredos uns de dimensões extremamente exíguas, sem resta de luz ou mesmo qualquer ventilação, com uma tarima de madeira para o preço de deitar e uma tábua pendente da parede, que pode servir de mesa, tendo água a escorrer das paredes e alagando o chão no tempo chuvoso de inverno. Aí foram já algumas vezes encerrados presos, sem um colchão para descansar o corpo, nem um cobertor para o abrigar. Outros, pouco melhores que os descritos, em que lhes é fornecida uma enxerga. Aí ficam privados de qualquer conforto e do auxílio do alimento que as famílias habitualmente lhes fornecem, comendo na escuridão apenas a magra ração da cadeia. Em qual dos dois desumanos segredos teve encerrado o meu filho, Carlos Hahnemann Saavedra, do inglês, preso na referida cadeia e submetido a castigo desde o dia 24 ao 25? Impossível me foi obter a informação
porque tendo feito 2 tentativas para falar com o diretor, foi-me dito na primeira que não estava, como habitualmente sucede, e na segunda, realizada ontem, que não podia receber-me. Mantendo, no entanto, o desejo de me informar que o meu filho estava bem e amanhã poderia ser visitado. Era sempre porque eles diziam, não queria dizer que no dia seguinte nos deixassem visitar. Somente por ironia não podia ser enviada aquela informação. Por ironia e desrespeito absoluto pela legítima aflição em que naturalmente me encontrava. O motivo presumível dos castigos não se entende na cadeia de dever dar explicações aos presos ou às suas famílias. Parece ser o delito de terem protestado por carta dirigida ao diretor o espancamento de um companheiro, ocorrido no átrio da cadeia, quando ela regressava após o julgamento. Tal facto, que aliás não era isolado, pois outros semelhantes se verificara já, pouco antes, mereceu-lhes um digno e humanitário protesto. Porém, a PID, o diretor afirma cumprir somente ordens, mereceu, pelo contrário, porém, a PID, mereceu, pelo contrário, um desumano castigo que terá como meu protesto ao conhecimento de Vossa Excelência. O Tomás sabia tudo. E faço como cidadã, agora penso que é importante, o auxílio moral que devo a todo ou qualquer preso político, meu compatriota, mas também como mãe que defende a vida do seu filho. Acresce que o Presidente, que meu filho, sofre de sinusite crónica de úlcera de estômago e numa situação pulmonar deficitária a consequência de ter tido uma grave paralisia. Consequentemente, a sua vida corre sério risco em com semelhante tratamento, porque necessito que me seja garantido que não se repetirá. Concordo todos isso, senhora tinha que falar isso. No momento atual em que a conduta da polícia será objeto de referências no estrangeiro, em que deveremos esperar que em instituições internacionais volte a ser focada a natureza do regime, parece-me, Sr. Presidente, que é, além de tudo, impolítica, por ser contrária ao bom nome do país e, consequentemente, ao interesse nacional, que o Governo atenda a estes casos como o nosso conhecimento. Se entenda poder preservar o bom nome de Portugal unicamente com documentos oficiais, como feitos no jornal inglês, o nosso artigo de imprensa, a Embaixada Portuguesa em Londres, jornais 26 e 27 correntes, isto em 1960. E ainda que nesse desmentido se afirme não valer a pena ocupar mais espaço do jornal, que se fizer estas acusações gravíssimas à política de Luanda, é, Sr. Presidente, o que a nação não pode aceitar sem inquietação e sem pudor. A nação tem de ser tranquilizada no seu brilho, no seu sentimento patriótico e na sua humanidade. E não me parece, como não bastará a Vossa Excelência, possa tranquilizá-la o conhecimento dos factos aqui referidos, passados na cadeia Forte de Caxias, isto é, na própria metrópole e até na capital. O exposto em representar a Vossa Excelência na convicção, na sua qualidade de Supremo Magistrado da Nação, defende como cumpre a dignidade nacional, não deixará agora ordenar o inquérito ao que se está passando nas nossas cadeias, em que a PID exerce a direção. A Banda da Nação, Estoril, 29 de novembro de 1960, Maria Isabel da Rui Moinhos. Lembra-se que ela aqui já vivia no Estoril. Estoril, exatamente. Mas acabou de dizer que o Tomás sabia, claro que sabia, claro. E o Salazar também sabia, claro que sabia. Eu sabia mais. Mas há uma coisa que as pessoas especialistas, ou os que dizem que são especialistas, esquecem sempre, que é o seguinte. O Salazar fazia essas coisas. Eu até me chego a irritar quando se diz o Salazar era um indivíduo extremamente pálido, era um indivíduo extremamente contigo. O Salazar sabia muito bem o que estava a fazer. E sabia perfeitamente que a conjuntura internacional e era absolutamente favorável. Ele tinha o que se diz em português vulgar, as costas absolutamente quentes e sabia que as tinha. Porque ele não era nenhum maluco. Quando ele julgou o que podia não ter, deixou a oposição. Como se viu. Ele, muito mais que egoísmo, é um homem consciente. Eu, aliás, sei isto, porque ele dizia isto, eu nunca o conheci, mas ele dizia isto. Ninguém o conhecia, não. Exatamente. Eu vi 2 vezes. Eu vi por acaso 2 vezes uma passagem de mim no carro blindado. E uma outra vez no aeroporto, na base militar da Alverca, em 1960 qualquer coisa. 65 ou 64. Eu estava a fazer um serviço e eu estava lá. Bem,
chegava um resto de lutar, já não sei de quem. Bem, o que é certo é que, uma vez militar, o que é certo é que o Salazar, eu até vejo, eu ainda outro dia, um homem que é Frederico suspeito, um homem que foi sempre, não me lembro agora já quem é, já sei, o Luguete Pinto Basto, dizia isto. O Salazar era um homem com uma, claro, sempre significativo. O Salazar era um homem que dizia isto, a quem eu queria ouvir. A política interna não me interessa absolutamente nada. Essa coisa de gente presa, ou de aumentos de ordenado, ou estes problemas sociais, os problemas de saúde, os problemas de trabalho, não me interessam nada. O que interessa é a política externa. E a política externa que me apoia. E eu sei que me apoia. Portanto, eu sabia perfeitamente que estava apoiado pelo eixo anglo-americano. E pronto, e para nada. E forma de fazer essas coisas todas. Porque eu claro, não posso provar isto. Seguindo este meu pensamento, esta é a minha opinião, eu vou a este ponto. O Salazar, se fosse um bocado mais novo, ou melhor, não tivesse caído da cadeira e tivesse sobrevivido, Agora era imortal. Até mais tarde, o problema da África tinha sido de outra maneira. Ele acabava, se tivesse a conjuntura contra ele, recordaria. Pois, é evidente, não me outro remédio. Não, mas eu sabia. Quer dizer que as pessoas não tem muito nada, ele não tem nada. É aí que eu quero dizer. Ele não tem outro, e sabia que estava, então era uma habilidade. Tinha aquela habilidade, aí é que era habilidade. Aquela tal. Habilidoso para recolher a informação e usá-la. Era o manholas, como dizia o Henrique Caldas. Era o manholas. Portanto, quer dizer, aí está. Portanto, quer dizer, não é uma questão de. Não, mas também tinha uma visão muito acanhada do que era a vida. Claro que tinha. E viu-se na casa claro dele. Claro que tinha. Era uma visão estreita. Pois era o homem do campo e chegava a aquela coisa. Era o homem do campo, era o homem obscurantista, o homem de visão pequena e medíocre, porque depois não era estúpido, mas era medíocre na sua visão do mundo, estreito. O Salazar tinha uma coisa muito má, que é esta. Era um católico no pior sentido, quero dizer. Não é o ser católico deixar de ser católico. Não. Há católicos de espécies. Até temos aqui os católicos. Exatamente. Não é bem isso. Não é bem isso. Era um homem que... Quer dizer que era um beato. Um beato, exatamente. Sabe que ele era discípulo, em parte, de um homem principal, nunca foi político, que era um professor muito simples, do César Cecílio. Se for ver um estudo psicológico e biográfico do César Cecílio, que era sobre o Soares da Fonseca. Soares da Fonseca foi ministro. Era o homem de poder. Exatamente. Era género do César Cecílio, que era um professor de Ciência. O César Cecílio é o grande homem para o Salazar. É o homem que forma e que o protege, embora fosse conhecido, não fosse direito. Ora bem, portanto, há uma coisa que eu cito sempre muito que vale a pena ler. O Salazar, no princípio da sua carreira universitária, não tem nada a ver com o Salazar que nós vimos como Presidente do Conselho. Isso vê-se muito bem num livro de memórias de um colega dele, que era homem de direita, mas que nunca fez antes, que era um germanófilo, mas que nunca fez antes, que era o Cabral de Moncada, que era muito inteligente. Há um livro de nós de Cabral de Moncada em que mostra o Salazar. O Salazar não é nada daquilo que as pessoas, a ideia, e então, vê-se que vai ao encontro, eu até cheguei a investigar, fiquei um pouco envaidecido, digamos, porque aquilo é realmente o que eu penso do Salazar. Eu tenho uma ideia do Salazar que é muito diferente da maioria das pessoas. E, portanto, talvez um bocado ajudado, porque havia pessoas que levam com ele, que me contavam esta história. Ele era muito estava sempre, a política internacional, ele faz uma coisa logo a seguir à guerra, que é apoiar-se, é quando ele nomeia as 6 primeiras embaixadas, que é Vaticano, Washington, Londres, Paris, Pretória e Madrid. Mas é aqui, também esteve em Londres, Teodoro. Claro que... Teodoro sempre teve uma grande necessária. Exatamente, esteve em Washington também, e esteve em Londres, esteve em Madrid. Mas o Salazar tinha, depois havia muita coisa, e esse obscurantismo, está muito ligado, ele era um homem ligado àquela gente da igreja, aos teatros, aquelas as irmandades que há das igrejas, que é uma coisa que já não existe, continua a haver, não vai existir, apesar disto tudo, de Paulo VI. Confraria. Confraria e tal. E ele era muito coisa, era muito mesquinho. Porque a senhora já não era. Era muito diferente.
era um padre, era um diferente. Então eu considerava muito liberal, eu considerava o Sr. Gera muito liberal. Isso ouviu ele dizer, o Sr. Cardeal Sergera mais liberal do que eu, numa coisa da televisão, eu ouvi ele dizer isso. Eu ouvi dizer, fora que o Salazar era uma coisa muito engraçada. No tempo em que a doutora Luísa Gomes escreveu essa carta, em 60, era diretor da PIB, eu digo quem era, em 60 era já era, julgo eu, o último, o Silva Paz. Julgo que sim, porque era porque em 58 é corrido, na altura do Delgado, o homem anterior, que era o Graça, o Neves Graça, é corrido, que veio o Alberto Matos, que está vivo, que é o coronel, que está ali, foi interinamente, e depois aparece já o Silva Paz. Eu lembro. Mas o Silva Paz era um homem muito poderoso. O Silva Paz é que o Silva Paz era um polícia, no sentido perfeito da palavra, porque era um homem, a história do Silva Paz é esta. Eu não o respeitava, mas Não, era um polícia. Ele era homem que tinha vindo da segurança pública, no município de Tenente, nos cidades Madagascar e Fundo, o homem jogado para quem qualquer. No tempo do Ferreiro do Moral, ele chegou a ser oficial do Ferreiro do Moral. Pois, fica na segurança pública como capitão. Lá mete nas cunhas, ganhava mais e não sei o quê. Vai depois para a IGA, para a Intendência, quando ela se funda, é o primeiro chefe da polícia da Intendência, a chamada Serviços de Fiscalização. E depois vai para a PIB. É contra gosto. Porque ele não queria. Porque não queria o odioso e todos sabe muito melhor até economicamente. E ele é obrigado quase. O Silva Paz é um polícia. Eu sei que ele é obrigado pelo Salazar. O Salazar tem nas mãos os processos do abastimento. Claro. Que me davam 20 anos de cadeia, aliás, aquilo foi para o tribunal. Porque ele fez um mercado negro, não é? Claro, então, mas o processo dos desfalques dos abastimentos. Aliás, o doutor não sei se sabe que a PIB e a IGA, portanto a Intendência, eram osmóticas. Quer dizer, passavam, havia agentes de pensamento. Porquê? Porque é evidente, o económico está ligado ao político. Como é evidente. Mas as pessoas dizem, a IGA, não. Aliás, essa história, a história, por exemplo, a história do Sousa, aliás, era um homem vindo de baixo, porque o Santos Costa foi cabo do exército, foi sargento, até depois tirou o curso. Neto Portugal, Manuel Neto, ainda é vivo, já está impossibilitado, tem 90 e não sei quantos anos, mas o Manuel Neto Portugal era um homem que era um homem do lado da terra, era ali na zona do Salazar também, tal, não sei o quê. Foi chauffeur militar de Santos Costa, era subsecretário e tal, e depois foi até que entrou na coisa. Agora aqui, aliás, assim, eu conheço bem o mecânico, até porque não sei se a doutora viu esse programa que fizeram sobre o Salazar na televisão. O programa, eu colaborei na investigação, muito indiretamente, a parte da PIB, a parte da ligação com a censura, também, com a censura, e mais uma outra coisa que já não me lembro. Claro, foi tudo um caixaroeiro e que depois saiu das mais variadas maneiras. Agora, não, mas ainda, agora, e isto não há dúvida nenhuma que, aliás, o famoso, Lourenço, que foi o homem que estruturou a PIB, esse homem era um homem também, um polícia, também vindo da segurança pública. Mas eu lembro dos primórdios porque o meu pai contava-nos. Exatamente. Ele começado, que a PIB não começou por ser a PIB, porque primeiro veio a Polícia dos Estudantes e Defesa do Estado. Exato, foi a devida. Ainda conhecia o professor da mãe, ainda conhecia o Castela. São da fundação. Eram os sidonistas. Exatamente. Eram os jovens sidonistas e não só sidonistas. Os jovens cadetes do Cidade. Mas depois há aí uma separação, porque há uma coisa. Eram não só, porque há uma coisa engraçada, ainda bem que falou nisso. É uma opinião que eu também tenho pessoal. Não, o Salazar não era. Porque eu precisava de estudar. Exato, o Salazar, não, mas a minha também é muito. Porque eu era, digamos, aquilo que eu via em casa, o meu pai explicando-nos como a polícia política tinha vindo surgir. Exatamente. É exatamente que o pai. Eu, como venho a conhecer o professor Amorim e o Capela, havia um fazer parte dela, o Maia Malta, que é um outro. O Malta? O Malta, que era Maia antes de Malta. Nós, depois, começamos a conhecer melhor, eram os que andavam atrás de nós. Exatamente. Universitários, que carregavam sobre nós, andavam a carregar sobre nós. Mas a PIB é, na sua gênese, uma instituição militar. Deve ser militar, para o que estava na militar. É o chefe do quadro. Exatamente. Portanto, agora. Aquilo parece que se degradou um pouco. Não, agora. Era de Carvalho, grande senhor. Exatamente. Mas agora há. Os sidonistas há uma altura em que são quartos de parte. Os
professor não pode estudar. Porquê? É aquela figura, quer dizer, de Máximo Sidónio, o Jorge Pleno diz, o Jorge, é que há aqui uma história, é a história da CUF. Isto é tudo que o CUF, veja bem, quando ele se vai parar, a CUF, o Salazar odiava a CUF. Porque a CUF era um Estado dentro do Estado. Um Estado dentro do Estado. Então o que é que acontecia? Por exemplo, o Jorge Pleno Dias era um homem que isto é ridículo dizer, parece ridículo. Era homem da oposição. Não, era homem da oposição, veja bem, o Jorge Pleno Dias era homem da oposição. Hoje eu digo que não é estranho que o Júlio, o irmão, tivesse particido naquele golpe. Porquê? Porque isto depois cai o caso Champalimau. O caso Champalimau, herança só, é exatamente o contraveneno do Salazar em relação à CUF. Em relação à CUF. Não se esqueça que, não sei, o Salazar sabe que o Champalimau é ex-cunhado de Melo. Porque exato, muito bem. Essas coisas os banqueiros também entram nesta história. Os sidonistas foram, isto é só para dizer, os sidonistas, na minha opinião, havia coisa até de estudo, até de um livro que eu fiz, que são os fuzilados de outubro. Os sidonistas são os indivíduos que acabam por perder a carruagem completamente. São postos de parte. Exceto um que, digamos, que se vendeu ou não vendeu, não sabemos. Um Teófilo Duarte, lembra-se? Foi ministro das colónias, o livro do Teófilo Duarte, que era um dos grandes Sidónio. Os outros não. Outro era o Santos Romão, que era do Bloco em Pepins. O outro era o protagonista da CUF, era empregado da Volta da Silva. Portanto, era um homem independente em relação ao Salazar. O outro, o Teófilo, não. Esse é que foi um homem mais... Mas havia uns outros o Bessa, que era um forno de Bessa, que era outra coisa. Era gente que perdeu a carruagem. Os sidonistas desapareceram realmente o Salazar, porque havia uma coisa, é que o Salazar, isso é que é uma coisa engraçada, é que o Salazar não é profundamente apoiado pela Inglaterra. Ora, a Inglaterra não gostava dos sidonistas, que eram todos germanófilos. Vocês veem, parece eu fundei isto, os sidonistas eram todos germanófilos. Vieram a ser, pois. Mas quer dizer, como sabe, o Sidónio foi embaixador em Berlim, não é? Em Berlim. Quer dizer, não chegou a ser nazi nem nada disso, mas era um homem de força e não sei o que. O meu marido tem uma carta da Condessa de Ficário. Sim. Sobre o Sidónio, que é uma coisa da morte do Sidónio. Ela devia ser mais profunda, como era aquela imensos. E agora, é uma figura mítica. É mítica. É uma coisa nestes dias, era assim. Mas é tão doce, mas tinha que sendo o meu sogro, o contemplado Rocha Martins, como seu herdeiro de espólio, no testamento, deixa-lhe também direitos de autor sobre as obras, entre elas sobre o Sidónio Paz. Sim, que eu tenho, exatamente. Agora talvez me possa explicar esta ligação. Porque tem uma obra do Sidónio Paz, que está há muitos anos escutada, e que não foi nunca reeditada, e que nos aparece quando se dá, eu já não sei dizer, o segundo mandato que já escreveu. Quando se dá quando se dá a preparação da candidatura de António Antes à presidência da República, aparece-nos um pedido, uma via esconsa, através de Nazário Correia, aparece-nos um pedido, aparece novamente que é o Carvalhão Duarte, o que resta do meu sogro, do meu cunhado morreu. Portanto, aparece-nos um pedido de reedição do livro de Sidónio Paz. Do autor do Rocha. Da autoria do Rocha. Que é um trato livro. É uma editora que penso que é uma editora que não sabia que existia, não. O nome era Paulo Gés. É que estava ligada a Natália e é a Branca Miranda Rodrigues. E que aparece nessa altura da campanha do Inhame. Sabe que a Natália é uma pessoa... Ela sabe muito. Exato, é uma pessoa estranha politicamente. Conhecia a Natália muito bem, quando ela foi professora, quando ela, enfim, era amiga do Francisco Tavares, o ex-marido da Sofia, enfim, e muita gente mais. Aquelas idas ao hotel Chelsea, que era do marido, agora bem, eu desse que eu conheço, mas não é necessário, etc. Mas a Natália é uma pessoa
Quando a Natália fazia parar o trânsito. Exatamente. Mas a Natália é uma pessoa que era uma pessoa que andava à volta de uma certa direita. De uma certa direita. Agora, que é a Natália, depois aparece uma Natália depois de 25 anos. Uma Natália que não é a Natália que eu conheço. Não é a Natália que eu conheço. Portanto, é uma Natália, não sei se é postiça, se não é postiça, se é evoluída, se não é evoluída. É qualquer coisa que não é a mesma coisa. Portanto, que eu às vezes até há pessoas que só conheceram a Natália. É diferente. É diferente. Só conheceram a Natália depois de 25 de Abril. E não conheceram a Natália dos Seios, da Quarto Maier, quando eu tinha períodos com ela. Quer dizer, é muita gente mais. É muita gente mais. Quer dizer, é um mito. Repara, por exemplo. É um mito, Porque há tempos eu disse, exatamente, os meus avós, vão ser a propósito da exposição da Natália. Eu disse-lhes, se vocês têm alguma interferência nisso, façam parar as exposições sobre a Natália. Deixem estar a Natália na nossa memória. Porque na memória coletiva a Natália ainda é um mito. Ainda tem a auréola. Ainda bem que mas vão aprofundar muito. E se nós vamos fazer grandes exposições, talvez encontrem o que não querem. Eu ficava a Natália comigo, como está, e a Natália depois prepara-se a fazer a análise, ela tem realmente uns versos bons. Há alguns versos. Não só uma intervenção interessantíssima. Exatamente. É como deputada. Sim, mas é uma intervenção. Mas é sempre uma intervenção escandalosa. É escandalosa. Eu lembro de um diálogo dela com o Vasconcelos, que não tem ponta para onde se pegue. O diálogo dela, quer dizer, não tem ponta, eu tenho do nível ideológico e até mesmo cultural. Quer dizer, é realmente, quer dizer, é uma pessoa. Sabe que há pessoas que apareceram com 25 de Abril, como sabe, tão bem ou melhor do que eu. Apareceram com 25 de Abril. Há pessoas que dizem com 25 de Abril que são difíceis. Umas eu consigo chegar lá, como é que elas apareceram, e ver a geologia política, evidentemente. As outras não se entende muito bem. Quer dizer, eu não estou aqui a sugerir que são associações secretas que não sei o que é nada disso. Não é que muita gente, isso são as associações secretas, é mania. Não é nada, é ver todas as associações secretas não existem. Vamos mais para o lado dos negócios. Os negócios, interesses, não sei o quê. Interesses. Nós não sabemos às vezes quais são. Exato, interesses e não sei o quê. Então às vezes basta ser, como se dizia um amigo meu, ser sobrinho da senhora do quarto andar num prédio qualquer, e esta explicação está aí. Agora, vamos ver quem é que é a senhora que mora no quarto andar. Que é a senhora do quarto andar, mas quem é a senhora do quarto andar? E pronto, depois vai saber quem é a senhora do quarto andar, não é? Ó, senhora, eu acho que enriqueceu imenso aqui a nossa vida. É que essas coisas. Esses são documentos que ficam. Não vão desaparecer com certeza, mas fica mais num sítio onde elas ficam. Gravadas, talvez. Gravadíssimas. São duas cartas da doutora Isabel Inglesa à presidência da República novamente. Isto aqui. Em dezembro de 1970. É o que tem ainda mais Aquela era em 29 de novembro. É o que eu tenho mais. Em dezembro de 1970, escreve, do Estoril também. Sr. Presidente da República, Excelência, no dia 29 de novembro, a que se recorda, no próximo passado, entreguei na Secretaria da Presidência da República uma representação dirigida a Vossa Excelência, na qual expunha alguns factos ocorridos na cadeia do Forte Caxias, revelador da desumanidade com que nela são tratados os presos políticos, pedindo a Vossa Excelência que fossem ordenadas providências. Associado, porém, que os castigos do encerramento em segredo têm continuado e os atos de desumanidade sucedem-se revelando o verdadeiro caráter da polícia política. Ontem, dia de Natal, as experiências dos dias de Natal eram terríveis para nós, famílias de os presos foram impedidos de receber as visitas das suas famílias. Visitas em comum, com a solenidade do dia, a todos foram autorizadas nos anos anteriores. Foram, neste, proibidas. Perante ordeiros protestos das pessoas que, nas mãos, levavam apenas as lembranças que o seu carinho por entes queridos lhes reservara, com o verdadeiro sentido da família nesse dia, sobre todos os outros celebrado, um agente amigo que chegou nesse momento mandou sair um pelotão da Guarda Nacional Republicana que, com a maior violência, começou a empurrá-las, lançando-as ao chão e apontando-as vaiamentos. Tal barbarismo não pode deixar de ser o mais veemente protesto. E é nesse sentido que mais uma vez me dirijo a Vossa Excelência, na esperança de que o Governo ao menos reconheça que as atitudes relatadas são contrárias aos preceitos da civilização cristã, base do mundo livre, que afirma defender
e que não podem senão contribuir para aumentar o descrédito da sua própria propaganda. A Bem da Nação Estoril, 26 de dezembro de 1966, Maria Isabel da Vila. E chamamos isto nós os grandes costumes. Os grandes costumes. Isso também sobre os grandes costumes. É um país em que num século se matou o rei, o príncipe, matou-se mais não sei quantas pessoas, matou-se o decisório, matou-se uma série, e muitos mais, e muita gente mais, às escondidas que não se sabe quem é. Ou melhor, não sabe quem não. Há quem saiba, não é? Há quem saiba, porque tanta gente, não é? Sabe ser da Catarina do Ferro, ou umas pessoas assim isoladas. Sim, que fica. Como comunistas, não é? Aquele gravado antes da gente, trabalhava no Benito Oliveira, que chegou cá fora, mas mesmo assim era no tempo, sim, os anos 50. E os que se atiraram do Exatamente. Tiraram ou foram lá foram, da Embaixada do Brasil, que viu. Exatamente. Excelentíssimo Sr. Capitão do Ar, Vice-Diretor-Geral da República, isto é ao meu sogro, ela assim, Maria Isabel Albuquerque. Lisboa, 9 de janeiro de 1960, já é 9 de janeiro. Excelentíssimo Senhor, com os meus cumprimentos, junto-me cópia de alguns documentos, desde o fim de outubro passado próximo, venho endereçando à Presidência da República. Para eles, despeço a atenção que julgo conhecer. A sua leitura compreenderá, por certo, a importância de uma divulgação. Tanto mais que, tendo ficado sistematicamente sem despacho, podemos concluir que aos perseguidos pelo ódio do governo resta apenas a esperança do apoio dos seus concidadãos que se não solidarizaram com os métodos políticos do Estado. Para complemento das informações que esses textos contêm, leva ao seu conhecimento que na cadeia do Forte Caxias não foram também autorizadas deste ano as visitas em comum no dia de Ano Novo. Em consequência, do seu compreensível protesto que os levou a rejeitarem o rancho nesse dia, estão agora os presos, com raríssimas exceções, submetidos ao castigo de supressão de visitas até ao dia 6 de março próximo. Mesmo ao parlatório, não sabendo nós nada mais sobre a sua situação, pois nem sequer, com exceção das senhoras detidas, podem corresponder-se com as pessoas da sua família. Apenas é autorizada a entrega a um guarda da cadeia, fora dela cadeia, de roupa, tabaco e algum dinheiro. Sabemos que os castigos no segredo continuavam a ser aplicados sucessivamente, tendo alguns sofrido períodos de 10 a 30 dias. Ao meu filho, durante o castigo que motivou uma representação minha à Presidência da República, não foi fornecida diariamente, senão uma refeição, à hora do almoço. Pode compreender, Sr. Capitão do Ar, a angústia em que nos encontramos. Pois torna-se evidente que a polícia progrida nos seus métodos de violência, como prova a agressão de que fomos vítimas no dia de Natal, quando, em perfeita ordem, procurávamos que nos fosse permitido visitar os nossos parentes queridos. Renovando os meus cumprimentos amigos, sou mais educada consideração muito atenta e obrigada, Maria Isabel Albuquerque. Sim, senhor. Nem a doutora Isabel Albuquerque sabia o que iria acontecer uns anos mais tarde, portanto, em 1973, quando as filhas vão citar o irmão agora na Peniche, e é a primeira visita depois da morte da mãe, e que, portanto, vão muito comovidas, e ele está com certeza muitíssimo comovido, porque ele era um filho amadíssimo da mãe, e que respeitava muito aquela mãe, realmente. E quando entram no parlatório, há um preso, não irmão, um preso que lhes diz os meus sentimentos. Acabou a visita. Acabou a visita para todos. Nem ao irmão puderam falar. Só por causa disso? Só por causa disso. Aquele preso foi de castigo e todos os presos. Benítez ficou de castigo. Porque o preso tinha dito os meus sentimentos. Com a morte da doutora Isabel. É espantoso. Eu estou-me a lembrar de que estava lá com ele. O caso nunca conta, claro, é um homem também cheio de pudores, e não conta. Soube nessa altura porque as bandas ficaram muito comovidas, magoadas. É capaz de ser um que era muito chegado a ele, que era do partido também, então lá está, foi dirigido aqui a Drome durante muitos anos, Manuel Pedro, que era muito ligado, muito ligado. Eu não sei quem era o preso, ele sabe com certeza. E elas não sei, talvez não saibam. O Carlos deve saber quem era o preso, disse os meus sentimentos. Ou muitos sentimentos, ou os meus sentimentos. A frase desta. É que não houve mais nada, tudo castigo.
o filho recolheu, o que tinha dito aquelas coisas, acabou para todos, foi tudo castigado. E elas iam desfeitas. E vinham, como devem imaginar, nem a notícia da morte da mãe aplacava aquelas criaturas. Eu estou em nisso. Ainda não sei. Eu, muitos anos não, por volta dos anos 63, 64, lembro muito bem, já agora uma reflexão pessoal do Natal dos pretos, que eu não esqueço, porque ainda hoje não posso esquecer, estas coisas não são para esquecer, porque se de facto nos dão tanto tempo de antena aos outros, claro. porque é que nós devemos esquecer se eles estão sempre a lembrar? Exatamente. Eu lembro-me que fui notificada de que no dia de Natal não havia visitas para o meu pai, que estava no Aljube, com 64 anos, 63, nessa altura fez os 64. Não havia visitas para o meu pai, nem para nenhum preso do Aljube, não se podia levar nada, nem recolher a roupa, era um dia fechado, a prisão estava fechada. Como se sabe muito bem, mais assim é o Limoeiro. Agora, e eu saber que o meu pai não podia receber visita, não podia receber nem o mínimo sinal que era Natal e tudo, bem, era só uma de muitas, entre os familiares todos dos presos que estavam ali, e naturalmente nas outras cadeias todas. Em todo caso, levei os meus filhos pequeninos até ao Aljube, para eles verem pelo menos aquela janela que era atrás de uma árvore, para não poder entrar na luz, onde estava o senhor, que era o irmão deles. E que o meu pai precisou sempre para eu não os levar lá dentro à visita, porque eu estava entre duas salas. Não, que é baixo. Aquele corredor, eles punham a gente a ti no meio e depois tinha aqui, de alto a baixo, uma rede, e depois o corredor com a gente a ti a assistir à visita, e do lado lá o preso em pé, com outra rede até ao teto, a lâmpada por cima da cabeça, portanto nós não tínhamos a mesma possibilidade, e a pessoa estava bem ou estava mal, a lâmpada estava por cima da cabeça, e ainda por cima os guardas do Aljube faziam um ato terrível, que era ir abrir as janelas da sala onde se efetuava a visita. O que queria dizer que nós não víamos nada, porque os carros elétricos ali na curva faziam aquele chiado. Muito bem, perfeitamente. Portanto, o elétrico fazia há uma curva e chiava, fazia aquele barulho muito grande a subir e a descer a Rua da Graça, não é? É a Rua do Limoeiro mesmo. Ao muito rosa do Limoeiro. E eu sabia janelas, portanto, ver, não via, era a lâmpada. Falar, estava ali uma gente a ver as conversas todas, tínhamos que só perguntar essencial e exponencial. Ouvir, não ouvíamos porque eram as janelas abertas. Bem, mas em todo caso, nesse dia, nesse tal dia de Natal, eu vejo lá a ver a janela onde estava o luz. Mas passei pelo Limoeiro, desci a rua, portanto, quando desci a rua, isso não me esqueço. Por mais genial que sejam as nossas fatitas, as nossas características, há coisas que eu não esqueço, não posso. E não consigo. E quando quando vínhamos a descer de carro nessa rua, ouvimos uma música, muita música. Uma festa. A festa era no Limoeiro. A festa era para o preso delito comum. O Natal das Cadeias era para o delito. E esperava-se a grande cantadeira Amália Rodrigues, que ia cantar para os presos do Limoeiro. Descemos um bocadinho mais abaixo, do lado direito. Estava o Aljube em silêncio cerrado, como eu tinha visto quando tinha 8 anos e fui lá a primeira vez que a minha mãe me foi mostrar onde estava o meu pai. E é verdade, é uma coisa que eu não esqueci. Pois, nada, o preso político era muito mais maltratado do que o... Não era mais nem mal, não existia. Não, tinha que ser castigado, duramente. Eu quase não... Bom, qualquer coisa. Era o bem, é claro, isso no fundo é sempre a mesma história. Havia grandes... Isso não é só a maldade da polícia, os interesses. Mas também havia muita gente que tinha medo. Havia muita gente. E sabe uma coisa? Muita gente ignora. Sabe que há muita coisa que se passou que não se sabe. Olha, que eu era de outra vida mais ou menos bem informada e, por
Por exemplo, esta coisa da Dona Isabel era presa, não sei o quê, nós sabíamos, tínhamos pessoas da família, que eram gente ligada ao partido, e havia muita coisa que eu ouço contar depois e não... As pessoas não contavam, não é? Não contavam, mas era de si. Também o círculo de pessoas, também as pessoas também falam. Exato, claro que sim, claro. Eu creio que ainda hoje tem. Algumas. Sabe que o Henrique sabe que isso é histórico, já vem de trás, não é? E não se sabe, temos memória. Exatamente. E de maneira que há realmente coisas que não esquecem. Pois, é um país E às vezes eu faço parte da direção de uma organização que, naturalmente, não sei quanto tempo durará o tempo que durar, que da vida dos terrapalistas e todos isso, que é a União dos Sistemas Antifascistas Portugueses, que é a herdeira da Comissão de Auxílio aos Presos Políticos. Portanto, por nós passam muitas histórias, muitas vítimas passaram por ali. E, portanto, nós, se temos a tentação de esquecer, eu não tenho, estamos sempre a ser lembrados. Claro. Exatamente. Aliás, quer dizer, esta casa, uma das razões de dizer, é para não deixar esquecer. Para não deixar esquecer, exatamente. A memória, é preciso haver memória. É preciso haver memória. Depois há pessoas que são glorificadas, como disse, e cujo passado nós conhecemos. Exatamente. E ainda bem que tomaram essa direção, ainda bem, enfim, converteram-se. Converteram. Agora as conversões nunca estão o grau das conversões. Mas a verdade é que nós não, se formos colocar a chapa sobre a fotografia, não é coincidente. Claro que não é. Coisas que evoluíram, que se reformaram. Isso é o nosso ponto de vista, para outros que evoluíram. Isso é claro o nosso claro que é. Muito. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. Nós conversamos à doutora Luísa Dias Amado. Estamos aqui nesta conversa sobre amigos. E com certeza para nós, e é que foi precioso, não há dúvida nenhuma, que havia coisas a aprender nas inéditas, não é? Não sei, porque está sempre a aparecer coisas inéditas. Não, mas está bem, de qualquer maneira, quer dizer que não venham a aparecer muitas mais, e é o que é para isso. Sempre a aparecer coisas que nós não esperamos.